Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos dar início ao nosso encontro síncrono. É o encontro das 14 horas, hoje, dia 15 de outubro de 2024. A meta do nosso encontro síncrono de hoje é tirar dúvidas dos presentes e também fazermos aí a revisão das videoaulas 8, 9. Eu vou fazer alguns comentários, fazer algumas explicações sobre os hiperlinks, coisa rápida. Vou orientar, reforçar alguns aspectos sobre a postagem, dos resumos, e aí, por fim, a tarefa de encerramento do módulo 2. Deixa eu só subir aqui novamente. Antes de iniciar aqui na videoaula 8, só gostaria de fazer alguns comentários sobre a correção das atividades. Eu tenho postado lá no grupo de WhatsApp do curso que eu já iniciei as correções, eu já corrigi essa atividade, como elaborar e postar atividades no NEAD. Essas atividades anteriores, o próprio NEAD faz a correção automática delas. Entretanto, é basicamente para fins de ambientação aqui no curso. Para a pontuação e obtenção do certificado, a nota começa para valer mesmo a partir da postagem que vocês vão realizar aqui nessa atividade, como elaborar e postar atividades. Acessei aqui a atividade, então 256 discentes já enviaram. Hoje estamos com 335 aqui na sala. Em breve eu vou retirar alguns alunos que ainda não acessaram, tem alunos que nunca acessaram a sala de aula. O edital diz que eu posso retirá-los, em breve eu devo fazer isso, né? Vamos ficar aí com aproximadamente 300 alunos e que ainda precisa de avaliação, ao todo 5 alunos. Uma coisa que eu queria orientá-los é sobre onde vocês conseguem ver aí o feedback, né, das correções. Aqui eu acho que eu não consigo mostrar porque eu estou no perfil de professor e só alterar aqui para o perfil de aluno vai dizer que eu não fiz a atividade e provavelmente vai cair. Então eu vou mostrar um outro caminho que vocês podem fazer. Pode ser por dentro da atividade como eu estava ali, ou então vocês podem vir aqui em notas, ou então aqui também no onde vocês acessam o perfil de usuário, que também tem notas. Então tem esses caminhos que vocês podem fazer. Clicar aqui em notas. Eu vou acessar um aluno aqui para mostrar para vocês como é que é realizado aí o feedback. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, eu acho que o Renato, eu não lembro se eu já fiz a correção do dele, a gente vê agora. Já sim, já está nota 2. Vocês vão acessar aqui o curso e quando vocês acessarem, vai ficar disponível para vocês todas as atividades e no caso, a atividade que ele já realizou, vai aparecer a nota. Se tiver tudo certo, vai aparecer ok, muito bom, excelente, enfim. O feedback aparece aqui do lado para vocês. E a outra, que eu também já fiz a correção, foi essa aqui, como elaborar e postar atividades. Aqui está a nota lançada, valia de 0 a 1. E aqui o feedback, a atividade dele está ok, ficou excelente. Então, quando o aluno obtém a nota máxima, no caso 1 ponto, significa que está tudo ok com a postagem. Em alguns casos, os alunos estão postando ou arquivo errado dentro da atividade, ou então não se atentou a tudo que está sendo solicitado no enunciado. Antes de eu fazer esse comentário, deixa eu só voltar lá novamente para mostrar para vocês que em cada atividade tem o enunciado do que vocês precisam realizar. Eu vou descer aqui novamente naquela que eu estava mostrando, aqui como elaborar e postar atividades. Ó. Aqui está dizendo, abra o editor de texto no seu computador, salve no seu computador, crie um cabeçalho, e aí tem uma série de informações para vocês inserirem lá no cabeçalho. Treine em capturar a tela, mostre que você sabe nem capturar a tela, cole lá no arquivo. Depois que estiver tudo pronto, converta para PDF e poste. Vocês vão realizar a postagem por aqui. No meu aparece ver todos os envios, mas no de vocês aparece, provavelmente façam a postagem aqui, algo assim. Então, quando vocês realizarem a postagem, é importante que vocês confiram se atenderam em tudo que está sendo solicitado e é de extrema importância que o arquivo também esteja em PDF, tá bom? O arquivo estar em PDF é um item obrigatório para não ter erros durante a correção, tá bom?
Quando vocês não postam o arquivo em PDF, deixa eu só mostrar para vocês aqui, quando o arquivo está em PDF, ocorre tudo bem com ele, ó, visualiza, ele aparece aqui. Quando o arquivo não está em PDF, não aparece aqui a opção de visualizar, de fazer as correções, e às vezes você tem que fazer download do arquivo, só que em muitos casos o arquivo não abre. Então, para evitar esses problemas, a postagem no formato PDF é uma questão de segurança, tanto para mim, que eu abro milhares de arquivos aí por semana, quanto para vocês também, para ter a certeza que o arquivo de vocês abriu, que eu consegui fazer a conferência e a correção. Então, nessa atividade aqui do módulo 1, que é a única que tem postagem, eu já corrigi. E a outra que eu já fiz a correção é essa videoaula 1, escolhendo a versão do QGIS. Então, ao todo, 171 discentes já enviaram. Falta agora eu corrigir só duas atividades, provavelmente postou depois que eu realizei a correção. Então, só queria fazer essa observação para vocês fazerem a conferência certinha do que tem que ter no arquivo que vocês vão postar. Geralmente aparece assim: tarefa a ser postada no NEAD. Então, o que eu ou os mediadores, né, vão conferir é se vocês atenderam o que está sendo solicitado aqui, tá bom? Uma outra coisa importante é que alguns alunos ainda não estão se identificando no cabeçalho do arquivo que estão postando. Então, eu gostaria de reforçar que vocês se identificarem. Deixa eu só acessar um aqui para mostrar para vocês. Vocês se identificarem lá no arquivo é importante, né? Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, o Adailton, eu acho que ele não fez, então eu coloquei o feedback para ele. Nas próximas, procure colocar, se identificar, né? Nessas atividades iniciais não é um problema ainda, né? Mas na medida que o curso avançar, isso começa a ser um problema. Eu realmente preciso certificar que é o aluno que elaborou o arquivo, né? Então tem alguns itens de segurança. Mais um que não tem, ó. Então ocorreu alguns casos, né? E eu queria abrir agora um que está todo certinho. Deixa eu ver se eu acho que o Alan fez o cabeçalho certinho. Ah lá. Aí é importante ter o nome do aluno, a data, a atividade. Isso aqui é importante para fazer a conferência, a validação da atividade. Nesse caso, ah lá, só coloquei excelente, fez tudo que foi solicitado, né? Então só queria fazer essas observações. Esses aí são os principais problemas, os principais erros de postagem que eu identifiquei até agora. Se por acaso tiver que corrigir ou refazer ou reestruturar o arquivo, eu coloco no feedback. Então, dentro da atividade, vocês conseguem visualizar e também lá pelo menu Notas. Feita aí essa primeira explicação, esses esclarecimentos sobre a correção, eu gostaria de consultar os presentes se tem alguma dúvida específica que queiram tirar antes de avançar. Primeiramente, boa tarde a todas, a todos que entraram. Não tinha cumprimentado todos ainda. Obrigado pela presença de vocês. Se por acaso algum dos presentes tiver alguma dúvida que porventura queira tirar durante o encontro síncrono, eu posso sanar essas dúvidas, tirar as dúvidas antes de fazer a revisão. Deixa eu só verificar se alguém colocou aqui no bate-papo. Boa tarde, que eu não cumprimentei ainda. Aqui só mesmo cumprimentando. Ok, o Felipe está sem microfone, tranquilo. Se for necessário, só utilizar aqui o bate-papo, tá bom, Felipe? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar antes de eu fazer a revisão? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Lembrando que os presentes aqui no encontro síncrono, caso tenha alguma dúvida, a prioridade é vencermos as dúvidas dos presentes e depois fazermos a revisão, tá bom? Então, vamos lá para a revisão. Se por acaso for necessário, vocês podem tanto ligar o microfone, interagir comigo, ou então vocês podem usar o chat, o bate-papo, e aí aos poucos eu vou voltando aqui na sala e vamos tirando as dúvidas, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para o curso. Então, a primeira aí que vamos fazer a revisão é da videoaula 8.
só reforçando aqueles aspectos do que tem que ser feito, ó. Nessa atividade tem uma parte teórica, uma parte conceitual, para ser postado no NEAD. Então, para conceitual o que é geoprocessamento, conceitual o que é o sistema de informações geográficas, identificar a estrutura e falar qual a diferença de um dado espacial e informação espacial. Colocar lá no resumo. E depois tem a parte prática, que é abrir o QGIS e fazer esses procedimentos. Então, nessa postagem específica, quando formos aí realizar a correção, o que vamos conferir é se vocês atingiram o que está sendo solicitado, se vocês fizeram o que está sendo solicitado aqui nesses dois enunciados dessas duas tarefas, tá bom? Então aqui embaixo tem a videoaula para auxiliá-los, né, no que está sendo solicitado aqui em cima. Depois, estando tudo certo, vocês vão realizar a postagem, tá? Eu já tinha comentado, eu não sei se todos estavam presentes, estamos na reta final de matrículas. O edital permite que façamos a exclusão dos alunos que nunca acessaram a sala de aula virtual. Vamos realizar esses procedimentos aí nos próximos dias, até o final dessa semana e início da próxima, que aí expira todos os prazos dados para os alunos fazerem o primeiro acesso e concluir o módulo 1. E aí a gente já vai fazer a exclusão dos alunos que não conseguiram cumprir o prazo inicial, que era de 15 dias. Hoje já é dia 15, né? Já está completando aí, na verdade, 16 dias. Aqui deve ficar próximo de 300 alunos, tá bom? Bom, vamos lá então. Nessa videoaula, eu não vou repetir tudo que está na videoaula, só vou trazer aqui alguns aspectos que são muito importantes. Eu apresento nessa videoaula, né, da videoaula 8, tento conceituar, tento definir o que é geoprocessamento, eu tento distinguir o que é geoprocessamento de um SIG, eu tento depois mostrar a estrutura de um SIG e depois mostrar na prática o que é um SIG, né? Então, para tentar conceituar a diferença de geoprocessamento para SIG, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o geoprocessamento, na verdade, é como se fosse algo macro, né? Algo mais amplo. Porque basicamente o que ele vai fazer é pegar dados espaciais que estão disponíveis, né? Seja nós mesmos coletando pela superfície da Terra ou utilizando dados elaborados por órgãos governamentais, mas a princípio esses dados são basicamente dados espaciais. Por exemplo, a população de um local, de uma cidade, um município, se não for sistematizado, organizado numa base, né, de dados, são dados, basicamente dados espaciais. Então, o que o geoprocessamento faz ou permite fazer? Basicamente, ele vai utilizar uma série de processamentos, vai tratar esses dados espaciais e vai fazer com que esse dado se transforme, né, se torne em uma informação espacial. Então, basicamente, é o que o geoprocessamento vai permitir aí que façamos com esses dados espaciais. Dados soltos, que às vezes existem na superfície da Terra, sem uma organização, né, dentro de um sistema claro, o geoprocessamento permite que a gente faça essa organização. Então, depois desse processamento, um dado solto, né, um dado espacial solto, ele vai receber um sistema de referência espacial. Então, ele vai ser inserido dentro de um sistema onde vai ter a referência espacial, com a geolocalização, e eu consigo agregar uma série de informações, uma série de atributos a esse dado. Então, um dado espacial, depois de ser processado corretamente, ele se transforma em uma informação espacial. Por exemplo, aquela base de dados que eu orientei vocês a fazerem download do site do IBGE, tanto a de 2021 quanto a de 2023, já são informações espaciais. Todos aqueles dados espaciais foram devidamente tratados, processados e agora são informações espaciais, né? Então, utilizo também a definição do Câmara e do Davis para definir o que é geoprocessamento, né? Então, basicamente, eles vão dizer que o termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais. Então, isso aqui é muito importante, né? Para o tratamento da informação geográfica. Então, aquele dado, né, inicial,
que às vezes ele ocorre na superfície da Terra sem uma organização clara. Depois que ele for receber um tratamento, ele for processado, tanto utilizando técnicas matemáticas como computacionais, ele passa a ser um dado tratado, ele passa a ser uma informação geográfica. Então, o geoprocessamento permite isso. Então, o Câmara e o Davis também vai nessa mesma linha, né? E eles também vão dizer que essas ferramentas computacionais para o geoprocessamento são chamadas de Sistema de Informação Geográfica, aí o SIGs, né? O QGIS que nós estamos utilizando é um SIG, né? Então, é um dos softwares que a gente utiliza para essa finalidade. E os SIGs, eles permitem realizar aí análises complexas, integrar dados de diversas fontes, criar bancos de dados, né? Tudo isso georreferenciados. E o sistema de informação geográfica, ou sistemas de informação geográfica, são sistemas automatizados usados para armazenar, analisar, manipular dados geográficos. Ao longo do curso, vamos fazer um pouquinho disso, né? Armazenar dados, vocês já fizeram isso quando baixaram dados lá do site do IBGE. Analisar dados, vamos fazer isso principalmente ao longo do módulo 4, do módulo 5. Manipular dados, lá no módulo 4, vocês já vão manipular, vocês mesmos vão criar os dados vetoriais de vocês. E no módulo 5, vocês também vão criar classificações ou gerar dados derivados, manipular dados em formato raster ou formato matricial. E todos esses dados são dados geográficos, porque já foram processados, estão dentro aí de todo um sistema de referência, né? Então tem a referência espacial está salva, né? Está preservada aí nesses dados. E esses dados representam objetos e fenômenos, então não são só objetos, né? Não são só alvos. É possível também representar fenômenos, processos, e todos eles possuem uma localização geográfica. Talvez isso aqui que seja extremamente importante, né? Talvez uma das importâncias do geoprocessamento. Tudo isso, todos esses procedimentos, eu consigo realizá-los aí preservando a ideia de localização, né? Que é uma característica extremamente importante para passar de dado para informação geográfica. E então, basicamente, o geoprocessamento permite fazer isso. Aqui um exemplo, ó, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, alguém precisou coletar dados lá pelas ruas de Natal, pegou lá um GPS, saiu caminhando pelas ruas da cidade e foi coletando pontos. Cada bolinha amarela dessa era um ponto. Então, alvos que estavam lá na cidade de Natal, que inicialmente não tinha muito significado, basicamente era um dado geográfico lá na cidade. Depois de coletado, processado, sistematizado, inserido, né, o sistema de referência espacial, passa a ser agora um dado espacial. Então, o geoprocessamento permite que façamos isso, inclusive do zero. Nós mesmos transformando o dado espacial, perdão, a informação espacial, né, é, ge, me desculpa, gerar uma informação espacial a partir de um dado espacial. Então, o geoprocessamento permite que nós mesmos façamos isso aí, né? E o SIG? Nessa videoaula 8, eu tento mostrar para vocês que um sistema de informação geográfica, basicamente, é a junção dos dados, por exemplo, aquele dado da base de dados do IBGE, ou todas as bases de dados que eu vou pedindo para vocês baixarem ao longo do curso, são dados que vamos utilizar. O software, no caso aqui do nosso curso, é o QGIS. As pessoas, sou eu, vocês, né, os usuários do QGIS. O hardware, no caso, o computador. Alguns alunos estão tentando usar tablet, outros estão tentando usar o celular. Alguns vão usar a impressora para fazer a impressão. Então, toda essa estrutura, né, que viabiliza a interface entre o software e o usuário, o hardware vai fazer essa intermediação, né? Então, por meio do hardware, a gente acaba tendo aí, gerando aí, criando a interface que a gente acessa e utiliza o SIG para nossas diversas finalidades. E os métodos
são métodos diversos, né? Que ao longo do curso nós vamos tentar explorar um pouquinho eles. Seja na hora de obter um dado, como por exemplo nas videoaulas 21, 22, 23, onde nós mesmos vetorizamos e criamos a tabela de atributos, criamos o dado vetorial e nós mesmos criamos dados na tabela de atributos, ou seja, por meio de processamentos. Em vários momentos, principalmente no módulo 4, realizamos alguns processamentos, aplicamos alguns métodos, alguns procedimentos de processamento de dados, né? Então, vamos fazer isso aí lá no módulo 4, 5 e 6 principalmente, né? E a arquitetura de um SIG, basicamente, como eu já tinha comentado, o hardware e o software, né? O software, o QGIS, o hardware, o computador que você está utilizando, vai gerar a interface, que é o que permite aí que visualizemos os dados ou que realizemos os procedimentos, né? Então, a interface é obtida por meio dos dois, e por meio dessa interface, o que eu consigo fazer? O que o SIG me permite fazer? A entrada de dados, por exemplo, quando eu abro um dado de um dos bancos de dados que nós fizemos download e utilizamos ao longo do curso, a integração de dados é possível fazer, ou mesmo processamento de dados. Em alguns casos, a visualização e a plotagem, ou seja, a impressão de mapas. Eu consigo armazenar dados e eu consigo recuperar dados lá do meu banco de dados. E olha que a nossa estrutura de banco de dados aqui no QGIS é bem simples. É como se fosse uma pasta. Quem está usando o Windows é uma pasta onde eu consigo guardar arquivos lá dentro da pasta. O nosso banco de dados basicamente é isso, né? Então, depois que eu mostro, explico a estrutura, né, a arquitetura do SIG, eu explico o que são as camadas em um SIG. Basicamente, cada shapefile ou cada dado raster, cada imagem, aqui é shape, até a hidrografia, tudo aqui são shapes. Aqui geralmente é muito comum ser dado raster ou matricial, dado de elevação e imagem de satélite. Cada dado desse que eu abro no QGIS, basicamente é uma camada. Então, depois que eu explico tudo isso, lá no QGIS, deixa eu só abrir ele aqui. Então, lá no QGIS, cada dado que eu abro lá dentro do meu software vai ser uma camada, né? Lá na videoaula, eu dou continuidade na videoaula 7. Caso você queira, na hora que você for fazer, você pode dar continuidade. Mas o importante aqui, na verdade, é vocês abrirem o máximo de temas possível, tá? Eu vou abrir aqui vários dados, por exemplo, dados vetoriais. Vou vir aqui no banco de dados, shapefiles. Vou usar essa base de dados do IBGE. Eu vou começar de baixo para cima, que às vezes eu localizo mais facilmente aqui a, os dados. Por exemplo, os trechos rodoviários do país. Então, esse shapefile aqui é uma camada, né? Eu vou abrir mais alguns dados aqui, ó. As vilas. Então, esse arquivo, esse dado vetorial de pontos é também aí outra camada, né? Ali tem picos, ó, limite dos países. Aqui é um dado, é um shape, né? De área, é outra camada. E aí pode abrir uma série de outros dados, ó, unidades da federação, limite dos municípios, cidades, capitais, enfim. Eu abri aqui um monte de dados. Cada shapefile desse aqui é uma camada. Agora eu só vou abrir aqui alguns arquivos raster, por exemplo, o Google Maps, o do My Maps, aqui um arquivo raster, deixa eu abrir outro. Vou abrir agora do Google Satélite, vou abrir uma híbrida. Então, cada informação dessa aqui, cada shapefile ou cada dado raster desse é uma camada, né? Então, nessa videoaula 8, eu tento mostrar na prática o que os autores descrevem na teoria, né? Então aqui está a interface, o software e o hardware me permite a interface, essa é a interface de trabalho, e por aqui é que eu vou realizar todos os procedimentos, né? Depois que eu apresento tudo isso lá no QGIS, perdão, lá na videoaula 8, o que eu vou mostrar para vocês é que aqui no painel camadas, as camadas, cada camada aqui,
eu consigo movimentá-la aqui dentro do painel camadas. Por exemplo, eu vou arrastar a imagem do Google Satélite para baixo. Ó. Cliquei com o botão esquerdo, deixei selecionado nesse azul. Agora eu clico, seguro, arrasto e levo para baixo. Então eu já arrastei um dado do Google Satélite Híbrido para a parte de baixo do meu painel camadas. Vou fazer a mesma coisa com a imagem do Google Satélite. Vou colocar mais embaixo. Fazer a mesma coisa com a imagem do Google Maps. Jogar ela bem embaixo. Já reorganizei 3 camadas aqui no meu painel camadas no QGIS. Além disso, eu consigo também arrastar os shapefiles. Eu vou colocar aqui por baixo o shapefile com o limite dos países. Cliquei com o botão esquerdo, segurei, arrastei, joguei aqui para a parte de baixo. Então, uma coisa importante aqui na videoaula 8, na verdade são procedimentos simples, mas são de extrema importância, é que vocês conseguem gerenciar, organizar aqui as camadas no painel camadas, seja em formato vetorial, ou seja, shapefiles de pontos, linhas e polígonos, seja no formato raster. No caso aqui temos imagens do Google Satélite e aquela imagem do Google Maps, né? Outra coisa que eu mostro lá na videoaula 8 é que vocês conseguem ligar e desligar as camadas. Então eu vou desligar aqui algumas camadas e na medida que eu vou desligando, basicamente eu arrasto o mouse e paro aqui em cima dessa, como se fosse desse quadradinho, clico com o botão esquerdo, ligo a camada. Se eu clico com o botão esquerdo de novo, eu desliguei a camada. Então ligo e desligo camadas. Vou desligar aqui várias camadas para vocês verem, ó. Na medida que eu desligo, ela não aparece mais aqui na minha área de trabalho. Ó. Vou desligar as rodovias. Vou desligar agora os limites dos países. Ó. Agora só estou aqui com a imagem do Google Satélite, aquela imagem híbrida. Agora eu estou com a do Google Satélite, agora do My Maps. Se eu desligar todas, não vai aparecer nenhum dado. Então, basicamente, o que eu vou mostrar lá nessa videoaula 8 é que eu consigo gerenciar, eu consigo organizar aqui as minhas camadas no meu painel navegador. E vocês saberem fazer aqui esses procedimentos, né? Manipular, organizar os dados por aqui, é de grande importância, porque quando chegarmos lá no módulo 3, quando vocês forem organizar um layout de impressão, é importante que vocês organizem aqui as camadas na ordem correta, porque, por exemplo, lá na videoaula 15, se você deixar os países por cima aqui, ó, vocês não vão conseguir visualizar os estados brasileiros, que é o que pede lá na videoaula. Então, é de extrema importância que, por mais simples que pareça que seja, vocês consigam organizar aqui as camadas, seja vetorial ou raster, aqui no painel camadas. Então, esse é um dos objetivos da videoaula 8. Deixa eu só verificar se alguém tem alguma pergunta sobre a videoaula 8, alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a videoaula 8? Boa tarde, para quem eu não cumprimentei ainda. Nenhuma pergunta, até agora nenhuma dúvida. Então, assista com calma, faz o que está sendo solicitado com calma, tá bom? Lembrando que tem a parte do resumo para ser feito e depois as telas, você mostrando que você consegue lá ligar, desligar, camadas, enfim, tá? Então tem aqui o enunciado do que se espera que vocês façam. Vou voltar aqui novamente no módulo 2. Vou descer agora para a videoaula 9. Essa videoaula, ela traz aí algumas tarefas que são bem bobinhas, que aparentam ser bem simples, né? Só que para quem está começando agora, elas são de extrema importância, porque basicamente eu mostro para vocês como vocês vão utilizar aquela ferramenta de identificar feições, né? E ela é muito importante, porque ela vai permitir que vocês explorem os dados, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou retirar aqui alguns dados. Vou deixar só aquele das unidades da federação. Eu vou clicar aqui em remover camada. Ok. Vou deixar os países que vai ficar igual lá na videoaula. Vou vir aqui agora, selecionei, cliquei no primeiro, Shift, segurei o Shift, cliquei na última que eu quero retirar. Agora eu cliquei aqui em remover camada, cliquei com o botão esquerdo,
Ok, eu vou clicar também com o botão esquerdo. Agora eu vou ter aqui basicamente os dois dados que eu mostro na hora que eu vou fazer lá eu não lembro se é um ou se é dois, deixa eu só ver aqui no vídeo. Eu acho que na verdade eu só utilizo. Eu uso os municípios, não é nem esse. Na verdade o que está aberto aqui é o dos municípios, mas tranquilo. Eu vou fazer a exemplificação aqui com o shape das unidades da federação. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que às vezes você tá aqui, abre dados vetoriais aí e nada aparece. Às vezes você pode estar com um zoom e ter aproximado muito de um local e você não vê nada. Uma forma rápida, se você se esqueceu que tem essa ferramenta aqui, ver tudo, ó, você também pode vir aqui ó, no Shapefile que está ligado, que você está explorando, clica com o esquerdo, ele fica selecionado, depois você clica com o direito, arrasta sem clicar em nada até essa opção aproximar para a camada, e aqui você pode clicar com o botão esquerdo do mouse. Então é uma forma de você dar zoom para a área toda. Deixa eu só voltar aqui, ó. É a mesma coisa que você vir aqui e clicar no atalho ver tudo, ó. Só que aqui no caso ver tudo, ele deu zoom também para os países da América do Sul, ó. Então ele deu zoom para todos os dados que estão disponíveis no painel camadas. Se eu quero dar um zoom e me aproximar só do Brasil, ó, essa é uma forma rápida. Cliquei com o esquerdo, agora com o direito, arrastei até aproximar para camadas, aqui eu cliquei com o botão esquerdo do mouse. Então me aproximei rapidamente aqui das unidades da Federação do Brasil. Nessa videoaula, uma das ferramentas que eu ensino e oriento vocês a utilizarem é essa ferramenta Identificar Feições. Então, basicamente, eu vou clicar nela ó, com o botão esquerdo do mouse e peguei ela. Quando eu pego ela, aparece o cursor do mouse com esse izinho, ó, que é do Identificar Feições. Uma coisa muito importante é que para você usar essa ferramenta, aqui no painel Camadas, a camada que você vai explorar precisa estar selecionada. Como eu vejo isso? O meu shapefile tem que estar com essa taja azul em torno dele. Ó. Quando estiver dessa forma, eu sei que esse shapefile, essa camada está selecionada. Eu vou deixar aqui países selecionados, ó, e vou clicar aqui sobre o Brasil. Ó. O que está selecionando é só o Brasil, eu não consigo pegar o nome do estado. Ó. Se eu clicar fora, ó, ele vai pegar agora os países. Não é exatamente isso que eu quero. Por que ele está fazendo isso? Mesmo essa camada países aqui estando desligada, se ela estiver selecionada, é o que vai mostrar aqui para mim quando eu estiver clicando sobre o meu dado vetorial. Para eu pegar os dados das unidades da Federação do Brasil, eu tenho que vir aqui no painel Camadas, sobre a camada, sobre o shapefile Unidades da Federação. Aqui tem os estados brasileiros. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e a camada precisa estar selecionada com essa taja azul em torno do nome. Agora sim, se eu clicar aqui no Pará, vai aparecer os dados do Pará. Se eu clicar aqui em São Paulo, vai aparecer os dados de São Paulo. Se eu clicar na Bahia, aparece os dados da Bahia, Piauí, aí aqui apareceu dois. Às vezes eu clico meio que de uma forma meio desajeitada, ele seleciona dois, mas pega onde o clique encerrou. Olha lá, aqui eu cliquei duas vezes, ou melhor, em duas feições. A última que eu cliquei foi o Rio Grande do Norte. Se você clicar dessa forma, às vezes dá a impressão que tudo isso é o Rio Grande do Norte. Não é. O Rio Grande do Norte é só essa feição aqui. Então, eu vou explicar isso tudo para vocês lá na videoaula 9, que vocês podem clicar sobre o shape, ó, e vocês conseguem acessar as informações. Você só precisa estar com a feição, com o shape selecionado aqui no painel Camadas. Outra coisa que eu explico lá para vocês é o conceito de feição e atributos. O que é uma feição? Para esse shapefile underline A, para o dado do IBGE, esse A no final do nome significa que é um shape de área, é um polígono. Basicamente, cada polígono é uma feição. No caso aqui, o Pará é uma feição, o Amapá é outra feição. Então, cada polígono aqui é uma feição. Geralmente a gente chama de polígono, né? Mas o termo
técnico seria feição. Aqui é uma feição, aqui o Acre, outra feição, Rondônia, outra feição, Mato Grosso do Sul e aí por diante. Então, cada polígono é uma feição. O que seriam os atributos? Os atributos vão ser as informações que estão lá na tabela de atributos. No caso aqui, ó, tem nome, aqui embaixo de novo, nome, geometria, não tem, sigla MS, geocódigo do IBGE é o 50. Então tem também aqui as informações, né, os atributos para essa feição, para esse polígono que é o Mato Grosso do Sul. Outra coisa que eu mostro para vocês é que se você clicar com o botão esquerdo, depois com o direito, em cima do Shapefile, arrastar o mouse até essa opção abrir tabela de atributos, e depois que o mouse estiver aqui em cima, você clica com o botão esquerdo do mouse, vai abrir a tabela de atributos. Agora você pode clicar aqui em acoplar, e por aqui você também consegue explorar os dados, as informações. Se você clicar, por exemplo, aqui em cima do 1, é como se fosse o ID, o identificador, agora está amarelo aqui, é como se eu tivesse selecionado a feição do estado do Piauí. Se eu quero dar zoom para o Piauí, basta eu vir aqui agora, ó, vou clicar aqui em aproximar o mapa às linhas selecionadas, eu me aproximei da feição do polígono do estado do Piauí. Aqui está aparecendo Mato Grosso, por quê? Porque o último que eu usei essa ferramenta identificar feição foi lá no Mato Grosso. Se eu clicar aqui no Piauí, agora sim vai aparecer selecionado o Piauí. Perceba que aparece agora como se fosse laranja, né? Quando tiver laranja dessa forma, significa que está selecionado. Onde eu vejo que a feição está selecionada? Aqui na tabela de atributos. Ó. Geralmente fica essa tarja azul selecionando a feição, o polígono, né? E a informação da tabela de atributos, ou melhor, dos atributos, né, dessa feição, utilizando aqui a ferramenta identificar feições, aparece nessa outra janela aqui. Então, não misturem a janela identificar resultados, que basicamente é a janela de identificar feições dessa ferramenta, com a tabela de atributos, que a tabela de atributos é essa que quando eu abro aparece todas as informações. Eu vou ampliar ela aqui para mostrar para vocês. Ó. Nela vai aparecer os dados de todas as unidades da federação, de todos os estados brasileiros. Então, nessa videoaula, eu oriento vocês primeiro a explorarem essa ferramenta identificar feição. Ó. Agora eu cliquei aqui no estado do Ceará. Para eu tirar a seleção, aqui está amarelo selecionado, o Shapefile precisa estar selecionado aqui no painel Camadas, e aí você pode clicar aqui em Desfazer Seleção. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Retirei a seleção. Eu fiz questão de fazer o procedimento com essa janela aberta, para vocês verem que não desfez a seleção aqui da Identificar Feições, que eu tinha clicado com essa outra ferramenta aqui. Para tirar essa seleção, vocês têm que vir aqui nessa janela, apagar resultados, e clicar com o botão esquerdo, que ele vai retirar a seleção do identificador de feições aqui do meu Shapefile. Então, nessa videoaula, eu oriento vocês, eu mostro para vocês com detalhes como visualizar esses dados, como explorar esses dados, tanto pelo identificador de feições como pela tabela de atributos. Então, explore bastante. Se esse erro acontecer com vocês, ó, é importante vocês lembrarem, identificarem que você não está com o shape correto selecionado. Ó. Então vocês precisam repetir esse procedimento, quem está começando agora no QGIS, várias vezes para vocês conseguirem realizar esses procedimentos aí com muita tranquilidade. Por que esse procedimento aqui é importante? Esse procedimento é muito importante porque quando você estiver elaborando um layout de impressão, um mapa para ser impresso, lá no módulo 3 principalmente, vocês vão precisar muito, mas muito mesmo dessas ferramentas. Às vezes você tem que interpretar primeiro a base, para depois você elaborar o layout. Então, essa é uma maneira rápida de você se localizar, né, de você identificar as informações para cada feição,
você se posicionar, se organizar para elaborar o layout, tá? E quando estamos vetorizando e nós mesmos aí obtendo os nossos dados vetoriais, essa ferramenta é muito importante. É uma forma rápida de eu voltar no que eu estava fazendo e conferir se eu fiz de uma forma correta. Então, rapidamente eu visualizo o dado da feição aqui na ferramenta Identificar Resultados. Então, basicamente, na videoaula, deixa eu só conferir, eu acho que é a 9, isso, a 9 é isso. Deixa eu só verificar se mais alguém aqui tem dúvidas, se alguém tem dúvidas. O Vitor está dizendo que está tudo certo, ótimo, excelente. Verifico se alguém dentre os presentes tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer em relação à atividade da videoaula 9, antes de avançarmos. Nenhuma dúvida. Ok. O Peterson postou aqui. Obrigado, Peterson. Obrigadão mesmo. Se baixar o mapa, ele atualiza. Você está perguntando aqui no QGIS, né? Geralmente não, Peterson. Geralmente é como se fosse uma imagem estática. É tipo, é como se fosse daquele momento. Pelos usos que eu fiz, geralmente ele não atualiza aqui no NEAD. Eu não pesquisei ainda se tem uma forma de eu sempre fazer essa atualização. Eu acredito que tenha. Só que eu nunca utilizei atualizando o dado constantemente. Por exemplo, como você colocou, um dado meteorológico, ou seja, um dado de fluxo em rodovia. Eu não utilizei essa informação em tempo real no QGIS. Então pode ser que tenha, que esteja disponível e eu só nunca tenho utilizado, tá bom? Mas o mais comum quando você acessa esses dados é vir a imagem, o dado de forma estática, assim, ó. Por exemplo, do Google Satélite. Você não consegue, por exemplo, aqui regredir para uma imagem de anos anteriores. Essa é a imagem que está disponível e pronto. Então tem essa limitação, tá? Nada, vai ter um momento, se eu não estiver enganado, na videoaula, eu acho que é a 20, é a 36, se eu não estiver enganado, a 36, eu acho que é isso. Eu mostro como vocês pegam imagens do Google Earth, que tem data, tudo certinho, e traz aqui pro QGIS com um pedacinho da imagem já referenciada. Tem como contornar essas limitações. Mas assim, respondendo diretamente a sua pergunta, o mais comum, o mais normal por todos eles é quando você abre ela, olha lá, ela vem, ó, deixa eu só mostrar aqui a das rodovias, ó, sem a informação do trânsito. Ó. Vou acessar agora aqui por exemplo, o plano piloto, aqui, ó. Não vai ter as informações do tráfego, ó, de veículos, ó, não tem a informação. Mesmo que seja aquela imagem com as ruas. Eu vou abrir agora aqui a do Google Maps, ó, a mesma que a gente utiliza lá no celular. Ó. Ah lá, não vai ter informação do tráfego, tá? Então, o mais comum, o mais normal é a imagem vir estática, tá? Quer dizer que é limitado de tudo? Não. Temos aí uma série de aplicativos que contornam esse problema, tá? Pelo contrário, o fato da imagem estar disponível aqui para a gente ajuda muito em várias situações, como vocês vão ver ao longo do curso, tá bom? Deixa eu só verificar, eu consegui te responder, Peterson? Consegui esclarecer? Ele está respondendo aqui. E aí, como eu disse, pode ser que exista a ferramenta e eu ainda não utilizei, eu ainda não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço, tá bom? Obrigado pelo retorno. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer antes de avançarmos aí para as próximas atividades da revisão? Nenhuma. Então, deixa eu só voltar aqui. Se precisarem, podem postar tanto aqui pelo bate-papo ou ligarem o microfone e fazerem a pergunta, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui novamente para o módulo 2. Estávamos lá na videoaula 9. Depois da videoaula 9,
vai ter o hiperlink 1, onde todos aqueles conceitos que eu explico lá na videoaula 8, aqui vai estar bem mais detalhado, ó, vai ter bem mais informações. É uma leitura que vale a pena. Esse site aqui GeoAplicada, a professora já trouxe aqui tudo explicado, ó, com o histórico, com datas, com links. Tem uma série de curiosidades muito interessantes. Aquela figura que eu usei é daqui, ó. Tem bastante coisas mesmo aqui que ela vai explicando. É uma leitura que vale muito a pena, tá? Como é que eu transformo aí um dado espacial em informação geográfica? Então ela vai explicando tudo, tá? Então tem bastante coisas aqui ainda que vocês podem se informar, tá bom? Se tiverem interesse, ó, vocês podem clicar aqui em dados espaciais. Ela traz vários, inclusive dados vetoriais disponíveis para vocês. O outro hiperlink é o 2. Neste aqui, basicamente o que ela vai fazer é explicar o que é um sistema de informação geográfica. Então, ela vai trazer a explicação aqui para a gente do que vai explicar cada um deles, vai fazer as demonstrações, vai falar da estrutura também, vai trazer uma série de explicações muito interessantes de várias coisas que a gente pode utilizar, vários procedimentos, né, que a gente pode utilizar aí. Ela vai detalhando, explicando tudo, e no final ela ainda traz umas referências muito interessantes aqui. Então, o que é para vocês fazerem com esses hiperlinks? Fazerem a leitura, e aí lá dentro está pedindo para vocês fazerem um resumo. É de tudo? Não. Deixa eu só verificar aqui onde eu coloquei. Eu achei aqui dentro de onde vocês vão fazer a aposta. Não, é lá mesmo. Só verificar se é aqui, peraí. Aqui, insira o resumo, identifique-se. Vocês vão fazer o resumo, né? Eu não pedi um conceito específico. Vocês vão resumir as principais informações, vão organizar em um arquivo só, então do hiperlink 2, vão organizar em um arquivo só. E aí quando o arquivo estiver pronto, vocês vão postar. 46 já postaram. Vocês vão postar o resumo aqui dentro da atividade. Então, aqui eu não corrigi aqui ainda, ó, a aluna colocou aqui para gente o resumo dela do hiperlink 1, e aqui depois ela já foi para o hiperlink 2, ó. Então colocou tudo num arquivo só e enviou. Quando eu conseguir finalizar a leitura, a correção, faço a correção, lanço a nota e o feedback, tá bom? Então é para vocês colocarem os dois resumos dos dois hiperlinks em um arquivo só e realizar a postagem, tá bom? Esses vão ser os poucos momentos no curso e que vão ter atividade apenas teórica. Na verdade, eu acho que esse é um dos pouquíssimos momentos, né? Lá no módulo 1, durante a ambientação, tem coisas que é só leitura, mas assim, a atividade que é 100% só teórica, eu acho que essa é a única no curso que é só teórica, né? Então, coloquei apenas uma. E aí, do encerramento, que essa aqui é a tarefa de encerramento, basicamente o que eu estou pedindo para vocês é para vocês abrirem um shapefile, no caso aqui dos estados brasileiros, dos municípios ou do Distrito Federal. E aí a atividade que vocês vão fazer basicamente é essa aqui, ó. Deixa eu só excluir aqui um pouco de dados para facilitar a demonstração. Eu vou deixar aqui as unidades da federação. Eu vou abrir os shapefiles. Pronto. Vou retirar esses aqui também. Pronto. Agora, se eu clicar aqui em zoom para toda a área, primeiro eu tenho que ligar, né? Liguei a camada. Pessoal, é muito comum a camada estar desligada e você tentando dar zoom, se aproximar dela. Ah, meu QGIS quebrou, não funciona. Às vezes a camada só está desligada, tá? Então é importante vocês se atentarem para esse detalhe. O outro shapefile e os limites dos municípios, tá? Aqui. Então, o primeiro passo, vocês podem deixar aqui os estados brasileiros na parte inicial. Eu moro em Goiás, então, basicamente, o que eu estou orientando vocês a fazerem é dois procedimentos. Vocês podem pegar aqui a ferramenta Identificar Feição, clica sobre a unidade da federação, ou eu já errando aqui, ó. A unidade da federação tem que estar selecionada, senão seleciona o município, ó, tá vendo?
eu estava com esse shape selecionado, quando eu clico eu pego municípios. Então, selecionei aqui a unidade da federação, cliquei no estado de Goiás. Uma outra coisa que eu vou fazer é isso aqui, eu vou pegar a tabela de atributos, vou localizar o meu estado aqui pela tabela de atributos, deixa eu classificar aqui pelo nome, se vocês clicarem aqui em nome, ó, vocês colocam em ordem crescente, decrescente, Goiás aqui é na linha 9 agora, vou acoplar aqui na parte de baixo, agora eu tanto selecionei, está laranjado, ó. Deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá amarelo, amarelo é selecionado. E quando eu uso a ferramenta identificar feição e clico em cima dela, fica como se fosse esse tom de laranja, né? Um laranja escuro. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou filtrar aqui, colocar só as feições selecionadas. Olha lá, Goiás agora está selecionado, para mostrar que eu selecionei o estado que eu moro. Vou agora ajustar o zoom. Eu vou clicar aqui, ó, aproximar a feição. Pronto, finalizei a primeira etapa. Eu capturo a tela, o meu aqui, o Shift Pit Screen. E alguns computadores, eu já percebi que aquela bandeira do Windows Pit Screen, tem computador que é o Control Pit Screen e tem computador que é aquele FN Pit Screen. Tem computador que é o Alt Pit Screen. Eu não tinha me atentado que tem tantas formas diferentes. No meu teclado é Shift, Pit Screen no teclado. Simultaneamente eu capturei a tela. Mas eu já queria deixar registrado que pode ser diferente de computador para computador, dependendo aí do sistema operacional que você está utilizando, tá? Estou abrindo aqui um Word e ele vai pedir para instalar esse troço aqui, mas daqui a pouco ele abre. Eu capturei aqui a primeira tela, vou colocar no Paint só para não perder, se bem que abre aqui rapidão. Enquanto isso, eu vou ajustando a próxima tarefa. A primeira é vocês organizarem, né, essa tela com o identificar feições e o meu estado selecionado e capturar a tela. Depois eu posso desfazer. Deixa eu só ver se ele já não está indo. Ah, ainda está pelejando aqui ainda. Para aí. Depois vocês vão desfazer. Agora acho que foi. Não, foi. Foi. Pronto. Vou colar aqui. Lembrando que tem que ter o cabeçalho, nome. Tem vários alunos confundindo discente e docente. Só se atentem para esses detalhes. Coloca seu nome, faça o cabeçalho direitinho, a data, todas aquelas informações. Então aqui coloquem o cabeçalho que permita te identificar da forma correta. Não precisa ser exatamente igual aquele que eu fiz, mas identifique bem, tá bom? Se identifique no arquivo. Depois você vai colocando. Uma forma que eu gosto de fazer, que eu já falei para vocês, eu vou até repetir aqui, ó. Eu gosto de pegar, cadê? Tem duas tarefas. Primeiro dos estados brasileiros. Eu gosto de copiar aqui a tarefa, ó, levar para o Word, colar aqui. E na verdade eu gosto de colocar o print screen da tela na hora que pede. Ela abra, tá, tá, tá. Cadê? Na hora que pedir para fazer o print screen, identificar a feição, olha lá. Deu um print screen. Aqui, na verdade, é no final da 4 para 5. Então eu coloco aqui. Se bem que ele está pedindo aqui, né? Cole no Word. Eu vou colocar no lugar que ele pediu aqui. Ó. Cole na tela do Word. Faça o cabeçalho, tá, 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 identifique-se. Depois ele vai pedir para postar só, eu vou arrumar no final. É uma tela só. Então essa atividade aqui, ó, basicamente é essa tela. Ele está pedindo para abrir o site dos estados brasileiros, enquadre o seu estado em que você mora, mostre o identificador de feições, né? Mostre as informações da feição do estado que você mora e mostre que você consegue selecionar o seu estado aqui, a feição do seu estado, o polígono do seu estado aqui no Shapefile, só isso. Então essa atividade, uma tela é o suficiente. Vou lá para a próxima, copio aqui agora. Mais uma vez, uma tela vai ser o suficiente, ó. Colo aqui no Word. Isso aqui é mais para vocês não se perderem, tá? Procuro aqui o que eu preciso fazer. Onde é que eu tenho? Ah lá, Pit Screen é aqui, ó. Então eu vou colocar a tela aqui. Vou voltar lá e vou fazer novamente. Agora quer que faça para os municípios brasileiros, ó. Então eu vou desligar tudo, ó. Vou desfazer aqui o identificar feições. Vou retirar aqui a seleção. O meu estado é Goiás. Agora eu vou desligar aqui os estados e vou deixar os municípios. O meu município é bem fácil de localizar. Vou selecionar aqui agora municípios. É Águas Lindas. Esse fica aqui do lado do Distrito Federal. Ó.
Então, esse é o meu município. Você vai fazer para o seu. Se for região administrativa, eu mostro lá na videoaula, deixa eu só ver se está aqui mesmo, como vai fazer download. Eu acho que eu mostro anteriormente. Como você vai fazer download lá do shapefile do Distrito Federal. Eu mostro lá na videoaula. Então, deixa eu só abrir aqui para vocês, as regiões administrativas. Ó. Eu tenho que voltar aqui na base de dados. Regiões administrativas, eu já organizei aqui. Abri as regiões administrativas do Distrito Federal. Suponha que eu moro em Planaltina. Se bem que perto de Águas Lindas seria ou Braslândia ou então aqui Ceilândia, né? As que fazem divisa. Se for Distrito Federal, você faz o mesmo procedimento, tá bom? Então vou deixar o shape aberto aí para vocês verem. O meu aqui é Águas Lindas. Primeiro, ó, tem que selecionar o município, senão não vai. Olha a diferença de base cartográfica. As linhas estão deslocadas uma em relação à outra. São bases cartográficas diferentes, né? Provavelmente pode ser que foram elaborados inclusive em escalas diferentes. Cliquei em Águas Lindas. Vou agora clicar aqui em município. Ao invés de vir na tabela de atributos, vocês podem pegar essa ferramenta aqui, ó, selecionar feições, clicar sobre o município, saiu lá o identificar feições, deixa eu só clicar aqui novamente, ó, pronto. Identificar feições. Para enquadrar o zoom, eu só preciso abrir outra tabela de atributos aqui para ficar certinho, né? Dos municípios, vou acoplar aqui embaixo e aqui eu vou colocar selecionadas. Ó. Olha lá, Águas Lindas de Goiás. Para enquadrar, aproximar a feição, enquadrei o meu município, Águas Lindas de Goiás. Eu vou desligar as regiões administrativas só para não ficar muito poluído. Olha lá, pronto. Enquadrei aqui, estou mostrando as informações da tabela de atributos, estou mostrando aqui a tabela de atributos em si, mostrando que eu sei selecionar a feição aqui, ó. Agora sim eu capturo a tela. Shift, Pit Screen, vou no Word, colo, terminei de elaborar a atividade. As telas que eu preciso capturar são essas. Venho aqui no Word, imprimir, mudo aqui para PDF, salvo o arquivo em PDF antes de postar. Eu só queria mostrar para vocês como várias atividades são rápidas quando você já tem prática. Se você está começando agora, inicie tudo novamente várias vezes. Vou fechar aqui, ó. Vou retirar lá a seleção. Deixa eu clicar novamente para tirar aqui o selecionar feições. Cadê? Aqui, tirei. Vou tudo de novo. Vou clicar aqui em ver tudo. Repetir novamente. Então vou me aproximar, ou eu posso ir pela tabela de atributos, ó. Tabela de atributos, vou acoplar ela, vou vir aqui embaixo, ó. Filtro de seleção por nome. Vou digitar aqui Águas Lindas. Eu digitei Águas Lindas e dei Enter. Depois que eu fiz isso, ó, já apareceu aqui. Cliquei aqui em cima, selecionei. Para me aproximar, cliquei aqui na lupinha, me aproximei de Águas Lindas. Para finalizar a tarefa, identificar feições, cliquei sobre ela. Fiz um caminho contrário, fui primeiro pela tabela de atributos. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Ou melhor, o que eu preciso que vocês façam aqui, principalmente quem está começando agora no QGIS? Que explore ao máximo essas ferramentas de identificar feições e também a ferramenta de selecionar feições, inicialmente pela tabela de atributos, tá bom? Acoplei, procuro aqui por Goiás, é o 9, selecionei, rapidão vocês fazem isso. Aqui está a feição está errada, identificar feições. Se precisar enquadrar o zoom, você enquadra melhor, pronto. Pessoal, é simples. Quem já domina o QGIS vai fazer isso aqui em segundos, mas quem está começando pode ser que tenha muita dificuldade. Eu recebo muita solicitação de ajuda, de atendimento, porque basicamente está com outro município, outro shape selecionado e não consegue fazer o procedimento aqui, ó. Então, quem está começando agora realmente precisa treinar ao máximo esses procedimentos. Bom, esses eram os objetivos desse encontro síncrono.
Eu vou encerrar a gravação para não ficar muito longo e vou continuar lá na sala virtual do Conferência Web, sanando as dúvidas dos presentes.